como é bom conversar com profissionais que estão ativos aí para melhorar a qualidade de vida e do paciente e também vivendo sonhos junto com eles. Fiz a pergunta aí no bloco anterior, doutora, você falou sobre essa atuação também junto aos médicos oncologistas, e aí a gente fala, né, tem muitas coisas que ainda ficam sem saber, sem comunicação, vou falar dessa forma para ficar bonitinho, mas muitos profissionais ainda não passam isso aos seus pacientes, não por falta de atenção, é porque eles estão tão envolvidos de repente no diagnóstico, no tratamento, e às vezes esquecem que de repente a paciente tem uma vida, tem sonhos, tem algo ali, e aí junto com vocês, a equipe, vão trazer aí esse momento especial de não impedir, de repente, um futuro de ser mãe, de serem pais. Então, como que é feita também, né, essa atenção juntamente aí, o que precisa ainda ser fortalecido com esses profissionais da área, tanto, né, os oncologistas, os médicos, os ginecologistas, para trazerem também essa opção para as suas pacientes? É sempre importante lembrar que a reprodução assistida é uma área da medicina ainda muito jovem, né? Então, assim, para você ter noção, a Louise Brown, que é o primeiro bebê de proveta do mundo, tem 48 anos, né? Então, é uma medicina muito jovem. Então, antigamente, a gente não tinha acesso a essas tecnologias, né? Era algo do exterior. Hoje a gente tem acesso, a gente tem as clínicas, tem esses profissionais, e essa parceria entre os oncologistas, os mastologistas e a gente tem se iniciado há pouco tempo, né? A gente viu essa necessidade, abriu esse leque, né? Como tu falasses antigamente, o câncer era em pacientes mais idosas, então não se pensava em preservação da fertilidade, não se pensava em congelamento de óvulos. Hoje, com a facilidade, a ciência, o diagnóstico precoce, a gente está fazendo diagnóstico de meninas de 20, 25, 29 anos, e que não são casadas, não têm filhos. Então, começou a se pensar há pouco tempo, né? Começou a se pensar, talvez há 20 anos, eu não tenho esse dado para te dizer, mas há 20 anos atrás não se pensava uma mulher com câncer ia morrer, né? Então não se pensava que ela ia ser curada, que ela ia poder ter filhos e ter uma vida normal. Então isso é tudo muito novo. Então existem reuniões científicas, aqui na cidade de Criciúma, por exemplo, os oncologistas se reúnem uma vez por mês, eles nos convidam a participar quando tem área ginecológica associada, então é nisso que a gente conversa, né? É nas reuniões dos médicos, a gente troca figurinha, faz amizade, parcerias, porque muitas vezes eles ligam para a gente dizendo assim, doutora Luciana, eu estou com uma paciente com câncer de mama, tu precisa encaixar ela para amanhã, porque ela não pode esperar 15 dias para vir na consulta. Então, essas parcerias, elas vão se firmando nesse sentido, né? Eles mandam um WhatsApp, né? Tudo facilita essa comunicação. Eles mandam um caso. Então, semana passada, por exemplo, eu recebi um caso de uma paciente que tinha DIU e o mastologista descobriu um nódulo suspeito e pediu para eu tirar o DIU. Então, essa paciente tem que vir amanhã no consultório, né? Ou até hoje, ela não pode ficar esperando uma consulta. E aí, nesse sentido, a gente vai criando vínculos com os profissionais, credibilidade, né? A gente faz exatamente aquilo que eles pedem, porque, como eu te falei, o nosso intuito não é atrasar e nem prejudicar o tratamento que eles estão fazendo, porque a principal conduta é o tratamento deles. Então, a gente, andando junto, vai facilitar para essa paciente. E é sempre lembrando, né, um dado que eu li há pouco até, que saiu do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que no Brasil, agora em 2025, vão ter 70 mil novos cânceres de mama. É um dado muito alarmante, né? Eles não sabem dizer quais desses vão ser em mulheres jovens, mas por isso que a ênfase, né, de diagnóstico precoce,
né, com o seu ginecologista geral, né, que procure, faça a mamografia, faça o toque, né, o ginecologista tem que examinar essa paciente para ver se tem alguma coisa suspeita. E aí, depois que ela tiver um diagnóstico, que a gente vai entrar junto com essa equipe oncológica para ir fazer esse bem-estar, junto com uma psicóloga, com uma nutricionista, com um terapeuta, enfim, aí para a gente estar fazendo esse acompanhamento associado, é sempre quando a gente fala de uma doença, de uma patologia, de qualquer coisa, a gente tem que pensar que são vários profissionais atuando, e nós somos algo a mais, um acrescento para essa família, para esse casal, né, um acalento, é uma esperança nos anos seguintes. Sabes que eu lembrei agora de um caso e que o contexto vai dar certo, confia. Eu lembrei do caso da Angelina Jolie há um tempão atrás, muitos anos eu falo, a qual ela descobriu que ela tinha predisposição a ter alguma doença do câncer. Então, ela optou por retirar toda a mama, ela fez algo já para não ter problemas. Enfim, ela foi além. Por que eu falei dessa história agora que veio de encontro aqui? Muitas dessas mulheres também, às vezes têm casos na família, às vezes não estão ali fazendo todo o processo, se cuidando, fazendo a sua mamografia, fazendo ali o seu preventivo, enfim, se cuidando, tendo aí essa rotina de cuidados, mas muitas delas têm casos na família já. Também seria interessante para esses casos, nessa ocorrência, também estarem fazendo esse tipo de cuidado, terem já os seus óvulos, de repente, não tenho filhos agora, mas quero ter. E se acontecer de descobrir algo lá na frente? Também para esse tipo de mulheres que também tem essa predisposição ou tem essa genética na família, que houve alguma situação, também é indicado? Não tenho agora, não foi diagnosticado o câncer, mas eu tenho uma predisposição, eu tenho o meu, o fato, não sei como é que chama aí, tem o bioma, a genética propícia, o genoma, é isso? Isso, um gene. Um gene propício a ter isso. Isso. Pode também então, estar assim, fazendo esse tipo de situação, congelando seus óvulos? É o que acontece, assim, aquelas famílias que, assim, a mãe teve, a tia teve, a avó teve, as outras primas tiveram. Então, a incidência, né, de câncer de mama nessa mulher é muito grande. A gente não tem como saber se ela vai ter, mesmo tendo um material genético positivo. O que aconteceu com a Angelina Jolie foi exatamente isso. Ela provavelmente tinha familiares, ela fez o teste genético e ela tinha uma propensão grande para ter câncer de mama, e ela fez uma mastectomia bilateral, né, que é a retirada da mama, como uma forma de prevenção. Então, se a gente pensa que essa mulher, ela pode ter uma chance bem aumentada de ter câncer de mama, ela pode sim pensar num congelamento de óvulos, até porque a gente tem que pensar no congelamento de óvulos naquela mulher que não quer ter filhos agora, né? Então, assim, tu tá ali com 30 anos e não tem ideia de quando tu queres ter filhos. Eu quero ter filho próximo dos 40. Então, independente de câncer de mama ou não, de uma doença grave ou não, ela já tem que alertar, abrir o sinal para que ela possa precisar desse congelamento. Então, aquela mulher, por exemplo, hoje em dia a gente tem grandes empresárias que vão viajar em multinacionais e o marido fica, enfim, e que elas não tenham ideia de quando vão conseguir engravidar por conta do trabalho pessoal dela. Essa mulher, ela tem que ser orientada, aí lógico, não pelo oncologista e sim pelo ginecologista. Olha, já estamos ali com 33 anos e a gravidez, não penso ainda, o meu marido está morando fora, a gente trocou de carro agora, a gente está fazendo uma nova faculdade. Hoje a gente tem uma gama de situações que indicam o congelamento de óvulos, né? Eu atendo estudantes de medicina, né? Eu atendo mulheres grandes empresárias ou mulheres que trocaram de emprego
e tiveram que retardar essa maternidade. Então, todos esses fatores, essas situações se encaixam no congelamento de óvulos e como a doença. Então, tudo que a gente pensar que a gente vai retardar essa gestação, essa tentativa, essa maternidade, é onde entra o congelamento de óvulos. Né? Ai, não tenho, tô com 32 anos, não tenho namorado, mas quero ser mãe. Será que esse príncipe não vai chegar aos 38? E aí pode ser muito mais difícil. Por isso que entra o congelamento de óvulos. Perfeito, e a gente fala da parte emocional o tempo inteiro, a gente sabe disso, as mulheres que estão passando por essa situação, existe aquele impacto emocional grandioso na vida, não só delas, mas a família inteira, e como que vocês conversam com esse impacto emocional e nessa decisão dessa paciente? Então, na verdade, a gente tenta acalentar, né, abraçar a causa. E aí a gente vai conversar sobre as perspectivas, o que ela pensa, o que ela deseja, como que ela vê o futuro dela, né? Muitas chegam dizendo que, se for para eu ter filho sozinha, eu não quero. Mas o congelamento de óvulos, ele não te obriga, né, a ter um filho. É apenas uma segurança. Um exemplo paralelo, que é muito mais simples, lógico, a gente não está comparando vida com um seguro de carro, mas é a história do seguro de carro. A gente adquire um seguro de carro para não usar, né? O congelamento de óvulos também tem esse intuito. Se não precisar usar, excelente, né? Porque não quer dizer que uma paciente de 38 anos ela não vai conseguir engravidar e não vai ter sucesso. Mas a gente sabe que o percentual de fertilidade dela diminuiu drasticamente do que os 33, por exemplo, que ela congelou, né? Então, se ela não conseguir, a gente tem aqueles óvulos congelados que pode estar contribuindo para gerar uma criança biológica desse casal. Olha, e quanto tempo, em média, ele pode ficar congelado? Existe um tempo limite? Não, ele não precisa ter um tempo, ele não tem um tempo limite, ele fica congelado a menos 126 graus Celsius. Nossa. E hoje a gente já sabe por inúmeras situações que ele não tem vencimento. Inclusive, eu até publiquei algum tempo atrás, alguns meses, talvez uns 6 meses, uma notícia agora eu não vou lembrar, mas era Gibson, eu acho que é aquele ator, Mel Gibson, alguma coisa, tinha alguma familiaridade dele, que a filha foi gerada com um óvulo congelado mais velho que a mãe. Olha só. Então, era um óvulo doado, que já tinha sido congelado há mais de 30 anos, e foi usado para gerar essa criança nasceu. Então, quem tiver interesse, está ali no meu Instagram, agora eu realmente não me recordo bem da história, mas é para exemplificar que nós não temos esse vencimento do congelamento. Isso nos traz uma garantia, né, do uso para esse casal, quando eles quiserem usar. Se eles resolverem não usar, eles podem doar para outros casais, né, porque a gente tem banco de óvulos, então que muitos casais precisam de óvulos, mulheres que já entraram na menopausa, mulheres que fizeram tratamento de câncer e não tiveram a oportunidade de congelar, mas querem ter filhos gerados por eles. Então a gente vai em busca desses óvulos para fazer essa criança, mesmo que não com o material genético dessa mulher, mas com grande benefício de gerar um filho. Olha só quanta coisa linda, hein, que a medicina pode proporcionar para tantas mulheres. E para a gente finalizar, o que você, doutora, gostaria que as mulheres soubessem a mais aí, o que a gente ainda não falou, e deixar uma mensagem sobre preservar a fertilidade e manter viva essa esperança de serem pais e mães? Eu acho que, assim, essas entrevistas que a gente fornece, né, para você, já é a segunda vez, eu acho que é para fazer pensar, para essa mulher olhar para si e pensar.
quero ter um filho, esse filho eu quero biológico. A partir do momento que tu responde sim ou não sei, a gente tem que procurar o congelamento de óvulos. Porque o que a gente vê no consultório hoje? Essa mulher de 37 anos, não tinha parceiro, agora tem e não consegue engravidar. E se ela tivesse conhecimento, se ela tivesse, de repente, ouvido essa nossa entrevista, ela tinha pensado sobre o assunto e aí lá atrás congelado os óvulos. Então, a desinformação é muito presente ainda, né, na nossa vida, e aí a falta dessa mulher parar e pensar, tá, mas eu estou trabalhando, agora eu não quero ter filhos, mas eu quero ter filhos. Eu acho que é essa mensagem que eu gostaria de passar, para essa mulher se olhar um pouquinho e pensar, eu vou querer ter filhos, eu sei que não é agora, mas eu vou querer ter um filho biológico? Aí, às vezes, elas respondem para mim, doutora Lu, mas eu não tenho parceiro, mas a gente não sabe se com 40 anos ela não vai conseguir esse parceiro, porque esse parceiro pode dar um filho para ela aos 40 anos, mas ela pode ser que não mais. Olha então, só, que lindo. essa mensagem para a mulher se olhar e pensar o que ela pensa do futuro. Não é porque hoje ela não tem um parceiro que ela não vai ter, não é porque hoje ela não quer ter um filho que ela não vai querer. Então, essa é a mensagem, de a gente olhar para a gente e pensar sobre o assunto. E para isso que a gente está aqui. E agora eu dou uma nova notícia também, que a gente começou a atender em Tubarão. Olha! Nossa clínica Nilo Frantes, unidade Criciúma, está presente também na clínica Ódena, em Tubarão, que é uma clínica de saúde da mulher. A gente vai estar indo 2 vezes por mês inicialmente. Então, tudo vai ficando mais próximo e mais fácil. E aquela mulher que não sabe, que quer saber sobre o assunto, nos procure. A gente vai tirar todas as dúvidas e vai ver onde é que ela se encaixa ou se ela se encaixa. E aí a gente vai estar esclarecendo todas essas dúvidas. Agradecer demais, doutora Luciana. É lindo de a gente perceber que a medicina não trata apenas as doenças, ela também cuida dos sonhos, ela também tem esse momento aí de proporcionar algo a mais, constituir famílias de tantas vidas que vocês já auxiliaram. Então, agradecer muito a participação mais uma vez e muito obrigada por lembrar aí a gente que a ciência e a sensibilidade caminham juntas. Muito obrigado mais uma vez. Até mais. Eu agradeço a oportunidade, estamos sempre aqui. Qualquer coisa, só dá um toquezinho que a gente vem esclarecer mais algumas dúvidas. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. E até breve, até mais. Tchau, tchau.